A paz, queridos. Feche os seus olhos mais uma vez que eu quero orar por você. Põe a mão no seu coração. Pai querido, que a graça, o favor, o poder do Senhor venha sobre as nossas vidas. Senhor Deus, nós entregamos todo o nosso ser, o nosso coração, Senhor, nesta manhã, neste tempo, nós viemos buscar, Pai querido, uma bênção especial. Por isso nós agora estamos inclinados nos teus pés, Senhor Deus, e pedimos para que o Senhor nos toque, nos abençoe, Senhor Deus. É isso que nós precisamos de Ti, que a Tua graça, o Teu favor seja sobre os Teus filhos. Espírito Santo de Deus, venha neste lugar, passa como um vento, Senhor Deus, e toca nas nossas vidas, aquece os nossos corações, aumenta a nossa fé, Pai, em nome de Jesus. É isso que nós queremos de Ti, Pai, neste dia, neste momento em Cristo Jesus. Amém? Glória a Deus. Você pode aplaudir ao Senhor. Que dia especial. Como é gostoso nós estarmos aqui e sabermos que o Espírito de poder está à nossa disposição. E a palavra de Deus é aquela que traz vida a nós, que traz transformação. É aquela que vem e muda o nosso destino, que traz a resposta, não é? Que dirime as nossas dúvidas. E o Senhor nos abençoa através da sua palavra. Eu estou fazendo uma série que se chama Defina o Seu Destino. A semana passada eu não estive aqui, mas agora eu vou continuar, né? E hoje eu quero falar sobre destinado para avançar. Olha essa imagem linda aqui, um caminho. A palavra de Deus diz que Deus tem um destino para nós. Só que Ele trabalha em parceria. Por isso, quando eu digo que você tem que definir o seu destino, porque de Deus tudo já foi feito para você. Agora você precisa escolher se você quer cumprir o propósito de Deus na sua vida. Portanto, defina, meu querido, e defina hoje avançar. O que significa avançar? Avançar é evoluir, é lutar, é progredir. Isso faz parte do nosso destino, isso faz parte da nossa caminhada. O que é a caminhada, né, do crente? A palavra de Deus lá em Provérbios 9:18 diz assim: mas a vereda dos justos é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Então, destinado para avançar, essa é uma imagem que este versículo fala que ela é perfeita. Diz aqui que a nossa vereda, que o nosso caminho, o caminho do justo, o meu caminho e o teu, nós que fomos justificados em Cristo Jesus, é como a luz da aurora. Você sabe quando o dia vai nascendo? Não é? Eu não sei se você costuma acordar cedo. Eu agora costumo acordar cedo. E eu gosto de acordar quando ainda não amanheceu, está um pouquinho escuro. Aí eu desço, vou fazer o café, ainda está escuro, eu não acendo a luz, porque eu gosto de ficar no escuro e ver a luz começar a nascer no dia. Eu adoro ver a luz nascer no dia. Lá na minha casa eu não vejo o nascer do sol, só o pôr do sol. Mas quem pode contemplar o nascer do sol é a coisa mais linda, não é? De repente vai clareando e o sol vai nascendo e vai clareando cada vez mais, até que chega ao meio-dia, onde o sol está a pico e está tudo muito claro. E quando não tem nuvens ainda, está aquela coisa gostosa, quente, brilhante, cheio de fulgor. Assim é o nosso caminho. Assim como o sol nasce e vai caminhando até ser dia perfeito, assim é a nossa trajetória, assim é o nosso destino, assim é o meu e o teu destino. Nós temos que avançar, caminhar, progredir, ter sucesso em tudo que fazemos. E é isso que Deus quer para você. Decida
progredir. Decida avançar. Em primeiro lugar, eu quero dizer para você que nós precisamos avançar na fé. Nós que somos do Senhor, o justo viverá pela sua fé. Você que foi justificado, você vai viver pela sua fé. Vai viver pelo conjunto de leis que Deus determinou para que nós pudéssemos nos orientar sobre ela. Nós vamos crer que Deus existe e que Ele é galardoador, e que Ele é abençoador. Ele nos abençoa, nós que tememos o seu nome. Em Tiago 2,17 diz assim: assim também a fé sem obras por si mesmo está morta. Aqui diz que a fé é que te leva à salvação. Mas a fé por si só, ela não é viva. A fé caminha junto com as obras. Fé e obras. Essa é o caminho, essa é a trajetória, esse é o destino que Deus tem para nós. Então nós temos que, em primeiro lugar, avançar em fé. A fé, ela cresce nas nossas vidas através de um exercício. A fé não cresce espontaneamente. Para que você cresça em fé, você tem que trabalhar para crescer em fé. Você tem que ouvir a palavra, meditar a palavra e aplicar a palavra. Você sabe que eu aprendi que o melhor horário para ler a palavra é de manhã. Você lê a palavra, nem que seja um versículo só. E aquilo que mais tocar no seu coração, ou um capítulo, ou um salmo, aquilo que mais tocar no seu coração, escreva. Anote, né, nas notas do seu celular, dê uma lida durante o dia, para que você possa relembrar, para que você possa ruminar, para que você possa meditar na palavra. E quando você tiver oportunidade e precisar aplicar aquela palavra, você vai estar pronto para aplicá-la. Amém? E a fé se desenvolve assim. O justo viverá pela sua fé. Viva pela sua fé, mas uma fé que avança. A nossa fé não pode ficar estagnada, mas ela tem que avançar. Então ouça a palavra, né? Os princípios eternos expressos na Bíblia. Ouça a palavra através de cânticos. Ouça a palavra através de testemunhos. Você está aqui, você está desenvolvendo a sua fé, você está avançando. Quando você vem num culto, o que acontece com a sua vida? Você avança, você adquire o conhecimento. Então chega em casa, medite. Gostou da palavra? Durante a semana vai lá no canal da pastora Lilian Pozella, ouve de novo. E muitas coisas que talvez você deixou passar desapercebido aqui, você vai voltar a ruminar, a meditar e vai colocar cada vez mais em prática na sua vida. Romanos 10:17 diz assim: e assim a fé vem pela pregação e a pregação pela palavra de Cristo. Pregação, akoe, em grego, é no sentido de ouvir, é o órgão de audição, o ouvido, aquilo que é ouvido. Então, quando diz que a fé vem pela pregação, a fé vem pelo ouvir. Por isso que é tão importante o que você ouve. O que você ouve deve edificar a sua fé, porque aquilo que entra vai criar pensamentos e estruturas que vai te orientar a hora que você tem que agir. Por isso que é muito importante você ouvir coisas boas. Não fica ouvindo coisa ruim, não. É tão ruim a gente ficar perto de gente pessimista, né? Que só fica dando má notícia. Você sabe que tem um noticiário aqui no Brasil, é até ruim de você ouvir, porque você ouve tanta coisa ruim. Por outro lado, você não pode ficar sem informação. Então, você tem que fazer um escrutínio. Você ouve e apaga o que é muito ruim. Eu faço assim, eu vou ouvindo o noticiário e já vou orando. Porque a hora que eu saio, acabo o noticiário, eu já descarreguei também as coisas ruins. Então, a gente tem que aprender a ouvir, para que possa agir a palavra de Cristo.
Vamos avançar. Vamos avançar na aplicação da palavra. Vamos viver aquilo que cremos. Vamos viver aquilo que pregamos. Vamos viver aquilo que ouvimos. Vamos crescer, vamos avançar. Não é? A gente pensa e depois repensa e estamos prontos para agir. Em João 14, 23, a palavra de Deus diz assim: respondeu Jesus: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e o Pai o amará, e viveremos para ele, e faremos nele morada. Se dissemos que amamos ao Senhor, nós precisamos amar a sua palavra, nós precisamos obedecer a sua palavra, colocar em prática aquilo que declaramos. A gente vem e canta tanto o nosso amor, que o nosso amor possa ser expresso em atitude através da obediência. A fé, ela precisa ser desenvolvida. Primeiro, a gente começa como um bebê espiritual, né? Toma o leitinho. Os rudimentos da fé nos são ensinados. Mas à medida que nós cremos e vamos crescendo, nós tomamos o alimento sólido. E em 1 Coríntios 3, de 1 a 2, diz assim: Paulo, ele repreende os crentes em Corinto, porque eles tinham recebido tanto e continuavam como crianças espiritualmente. E ele diz assim: eu, porém, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, e sim como a carnais, como a crianças em Cristo. Leite vos dei a beber, não vos dei alimento sólido, porque ainda não podeis suportá-lo. Nem ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. Você entende que à medida que nós avançamos na fé, nos tornamos cada vez mais espirituais e menos carnais. Porque a luta que nós enfrentamos é do espírito contra a carne. E à medida que a fé é desenvolvida e avançamos na fé, nos tornamos mais espirituais e menos carnais. Deixamos de ser crianças espiritualmente e nos tornamos adultos, homens à estatura de Cristo Jesus, né? Na maturidade. Então é isso que nós precisamos. O destino de Deus para as nossas vidas está nisso, está no crescimento. Se você é convertido há 1 ano, você vai ter uma resposta ao Evangelho. Mas se você é convertido há 2, 10, 30, você tem que se tornar cada vez melhor. Então avalie-se, meu querido, se você tem cumprido o seu destino, se você tem avançado, se você tinha uma área de dificuldade, você tem que superar aquelas suas dificuldades, você tem que crescer. Assim como a idade vai trazendo sabedoria para aquele que exercita o conhecimento da palavra, não é? O caminhar do cristão vai trazendo maturidade quando nós exercemos a fé que nós temos. Então aquele que mente tem que deixar de mentir, como diz a palavra em Efésios. Aquele que mentia, para de mentir, né? A pastora Mariana tem um canal dela no YouTube e ela fez um vídeo sobre mentira que eu achei muito interessante. Então você ouve a palavra de Deus que diz que o diabo é o pai da mentira. Tem a pesada e tem a leve, né? Tem a justificável e tem a que não é justificável. Mas a palavra de Deus diz que mentira é do diabo. O diabo é o pai da mentira. Então você ouve aquilo e se você mentia, você para de mentir. Porque a hora que você vai mentir, a palavra está assim: puxa, o diabo é pai da mentira. Quem mente é filho do diabo. Se você é filho de Deus, não mente. Então você passa a agir diferente, como em outras áreas também. Não é? De dificuldade. Se você é uma pessoa que ouve a palavra, mas não tem facilidade para crer nos milagres, ouça testemunhos de cura, de milagres, de bênçãos, que quando você precisar do milagre, você vai pensar: puxa, se Deus fez na vida do outro, vai fazer na minha. Porque a Bíblia diz que Deus fez na vida de Davi, fez na vida de Sansão, fez na vida de Abraão, vai fazer na minha também. Eu amo filme biográfico. Filme biográfico lá na internet, no Netflix,
lá no iTunes, eu já ouvi todos. Lança um, eu ouço. Eu amo. E livro biográfico também eu gosto demais. Cai um na minha mão, eu leio. Gente, o maior livro que eu li foi o livro biográfico do Billy Graham. Dessa grossura. Eu não sei como aquele homem fez tanta coisa e lembrou de detalhes da sua vida. É tão enriquecedor. Então, o testemunho, ele edifica a sua vida. Se você precisar de fé, você lembra dos feitos do Senhor na vida de alguém. E você, então, diz, não, Deus fez na vida dele, vai fazer na minha também. Não é? Eu estava conversando com a Edelaine antes de começar aqui. Ela me deu um testemunho e falou, pastora, olha, você não tem esse testemunho que Deus te abençoou com um desejo que você tinha para sua casa? Deus cumpriu isso na minha vida também. De alguma forma, o dia que ela me ouviu, ela se abriu para fazer a mesma coisa. E quando ela teve uma necessidade, ela falou, Deus, eu preciso de tal coisa. Então, meu querido, nós precisamos desenvolver. Nada de ficar criancinha. Ai, como é feio. A criancinha, quando ela é pequenininha, tudo é charmoso nela, né? Fala errado, a gente acha tudo bonitinho, mas vai um adulto falar como criança. Não é? Não dá, você acha ridículo, algum parafuso a menos, não é? Alguma deficiência no aprendizado. E crente velho, carnal, é a pior coisa que tem, meu querido. Porque é um péssimo testemunho. É uma criança, devia ser adulto e é infantilizado na sua fé. Então, o destino que Deus tem para nós é avançar. Que a cada dia, que a cada ano, você possa avançar na sua espiritualidade. Que você se torne um homem espiritual e menos carnal. Que você cresça em fé, que você agrade ao Senhor. Amém? Você está pronto? Então você tem que caminhar para isso. Não fica parado não fique estagnado na sua fé. Aumente a sua fé, né? Um dia os discípulos falaram, Senhor Deus, aumenta-nos a fé. Aumenta-nos a fé. Nós precisamos de ter uma fé aumentada e para isso a gente precisa se exercitar. E aqui, em Filipenses 2,16, fala sobre o desenvolvimento da salvação. Assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Desenvolver a salvação. Você recebe a salvação num ato de justificação. O dia que você aceitou Jesus, você foi declarado salvo, redimido. Mas a salvação, ela é uma trajetória, ela é um caminho. E você tem que avançar, você tem que desenvolver, você tem que crer a cada dia mais. Amém? Eu quero dar um exemplo do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, quando ele se converteu, ele era uma pessoa, sempre foi uma pessoa muito obstinada, fazia tudo com excelência. Então, quando ele era um líder judeu, ele perseguia os cristãos e os matava. E fazia isso com muita excelência, né? Tanto é que a igreja primitiva tinha horror, tinha medo dele. E quando ele se converteu, ele então passou a ser desde o começo, muito sério. Assim como ele levava as coisas da sua vida a sério, ele levou o cristianismo e a sua fé a sério. E a primeira atitude que ele teve foi se comparar aos apóstolos, né? Teve uma época que ele se instruiu e foi conversar com os apóstolos e ele disse assim, olha, eu sou igual a vocês, porque vocês receberam de Jesus, porque tinha aquela, né? Os apóstolos tinham dado com Cristo, então eles tinham uma autoridade especial. Mas Paulo diz assim, Gálatas 1, 11 e 12. Faço-vos, porém, saber, irmãos, que o evangelho por mim anunciado não é segundo o homem, porque eu não recebi nem aprendi de homem algum, mas mediante a revelação de Jesus Cristo. O apóstolo Paulo começou sua caminhada assim, olha, eu sou igual a vocês. Vocês são apóstolos? Eu também. Vocês receberam de Cristo? Eu também diretamente. Depois ele foi avançando na sua vida espiritual, na sua fé. Mais para frente, ele diz
que ele é o menor dos apóstolos. Começou a aprender a humildade. Em 1 Coríntios 15, 9 a 10 diz assim: porque eu sou o menor dos apóstolos, que mesmo não sou digno de ser chamado apóstolo, pois persegui a igreja de Deus. Mas pela graça de Deus sou o que sou. E a sua graça que me foi concedida não se tornou vã. Antes, trabalhei muito mais do que todos eles. Todavia, não eu, mas a graça de Deus comigo. Olha o desenvolvimento da maturidade dele. Primeiro ele chegou e falou: olha, sou igual. Agora ele fala: não, eu sou o menor, porque é tudo pela graça. Eu recebi pela graça, a graça me foi concedida. Eu trabalhei muito, todavia, não eu, mas a graça de Deus comigo. Foi desenvolvendo, foi se tornando maduro espiritualmente. E por último, ele escreve a carta a Timóteo, ele já estava no fim da sua vida. E ele disse assim: fiel à palavra e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Ou seja, eu sou o principal pecador. Aquele que começou dizendo: eu sou apóstolo que nem vocês, tive a mesma revelação. Não, eu sou o menor dos apóstolos, tudo eu recebi pela graça. Depois ele terminou dizendo: Deus nos salvou dos nossos pecados, né? Deus resgatou os pecadores, dos quais eu sou o principal. Vocês entenderam o desenvolvimento da espiritualidade, da maturidade de Paulo? É assim que tem que ser conosco, meu querido. Avance. Se você detecta alguma área de dificuldade na sua vida, caminhe para o alvo, né? Se alimente e se desenvolva até que você venha agradar a Deus naquela sua área de dificuldade. Amém? Você é capaz de discernir algo que você precisa melhorar? Pense aí. No que você precisa melhorar? Você é capaz de dizer: eu preciso melhorar e estou buscando a Deus na coragem. Eu preciso ser mais corajosa, mais ousada. Na oração eu sou muito ousada, mas quando eu tenho que agir, às vezes eu fico amedrontada. Mas o medo não me paralisa. Isso eu já avancei, porque antes me paralisava. No começo da igreja eu não gostava nem de dar aviso na frente. Não dava nem aviso aqui. Tinha horror. O Lamartine me escalava às vezes para as coisas e eu fugia, sempre botava alguém. Líder das mulheres eu demorei para ser. Sempre punha uma, outra. Quer dizer, mas eu fui caminhando. Eu me lembro que quando o Lamartine fazia programa de TV, e logo no começo era um programa a nível nacional. Então alcançava o Brasil todo, né? E chegou a ter uma grande pontuação de audiência. E quando ele se tornou candidato a deputado, não podia aparecer na TV por 4 meses. Gente, eu tive que fazer a campanha no lugar dele. Ele falou: tem que ser você, a Érica. Era pequenininha, não podia ser a Érica. Tem que ser você, porque meu nome tem que aparecer lá. Então tinha que ser eu. Eu ia fazer a gravação. Você não tem ideia do temor que eu ia. Mas não me paralisava. Eu ia tremendo, eu ia passando mal, e aquela coisa, mas era um horror. E eu ficava brigando com Deus. Falava: Deus, tem tanto pastor bom, com mais conteúdo, que fala melhor que eu. Como é que o Senhor me põe aí? Eu ia brigando com Deus, mas ia. Então, meu querido, é assim. Você não pode parar, não pode paralisar. Deus tem um destino grande para você. Cada um de vocês foi criado com um destino especial, com um DNA especial, um DNA espiritual que só você tem. Você tem uma semente para entregar para esse mundo que só você pode entregar. Amém? Não importa o que você faça, você pode ser... Você pode ter uma atividade simples, como fazer limpeza, varrer as ruas. Você já pensou o privilégio de quem varre as ruas?
Ele vai caminhando e varrendo as ruas, a oportunidade que ele tem de pisar e tomar aquele território para Jesus. O carteiro, como carteiro, é uma atividade que você pode dizer, não exige tantas coisas. A oportunidade que ele tem de falar, de ministrar, de abençoar, a cada casa que ele se aproxima. Todos nós temos algo para entregar para esse mundo. E que você passe por esse mundo assim, avançando, crescendo, sendo um grande abençoador, assim como o seu Deus o é. Amém? Em segundo lugar, eu quero falar que nós precisamos crescer, nos desenvolver, avançar nas nossas ações. Aqui o versículo que eu usei diz que a fé sem obras é morta, não é? Eu não gosto de usar obra, porque quando a gente fala fé sem obras é morta, todo mundo pensa que é obra social. Todo mundo, se eu não ajudar o pobre, a minha fé é nula. Não é obra social. Essa palavra que fala que ação, essa palavra que fala obra, na verdade, ela é melhor traduzida como trabalho. Então a fé sem trabalho, a fé só de declaração, mas sem ação, ela é inócua, ela é vazia. Não é? Ela não tem frutos. Então, mas eu não pus trabalho, porque você vai pensar também que é só o seu trabalho. Então a palavra obra eu substituí por ação, porque é tudo que te move, tanto a hora que você está trabalhando, quando você está na sua casa. Então a ação, ela precisa ser desenvolvida na sua vida. A sua vida é de ação. Em Tiago 2, 22 a 26 diz assim: vês como a fé operava juntamente com as obras. Fé e obras, fé e trabalho, fé e ação. Com efeito, foi pelas obras que a fé se consumou. Foi pelo trabalho, foi pela ação que a fé se consumou. E se cumpriu a escritura, a qual diz: ora, Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado para a justiça. E foi chamado amigo de Deus. Verificais que uma pessoa é justificada por ação e não por fé somente. Se você diz que crê, mas não age como quem crê, não adianta nada, não é? De igual modo, não foi também justificado por obras ou ação a meretriz Raabe, quando acolheu os emissários e os fez partir para o outro caminho. Porque assim como o corpo sem espírito é morto, assim também a fé sem ação é morta. Aqui ele está falando dois personagens. Abraão, chamado pai da fé. Ele foi chamado pai da fé quando ele agiu por fé. Quando Deus pediu Isaac em sacrifício, e ele foi lá e foi capaz de entregar Isaac em sacrifício, embora Deus não tenha tomado a Isaac, não é? Vocês lembram daquela história? Ele ia sacrificar Isaac, a hora que ele levantou o cutelo para matar Isaac, Deus fala: para! E aí providencia um cordeiro e ele sacrifica o cordeiro. E Deus diz para Abraão: Abraão, agora eu sei que tu me amas, porque tu não me negaste o teu único filho. Foi a prova que ele foi aprovado. A sua fé teve uma ação, não é? Aqui fala sobre Raabe, a prostituta de Jericó, que acolheu os espias de Israel. Os espias foram mandados por Josué para ver como que era Jericó, uma cidade muito bem fortificada, e eles precisavam levar informações. E teve ali uma prostituta que foi capaz de acolher os espias, quando eles foram descobertos, iam ser mortos, né, pelos líderes da cidade, e ela disse assim: olha, vocês quando entrarem, quando Deus der vitória para vocês sobre Jericó, vocês se lembrem de mim. Então, a fé dela foi no Deus que ela ouviu falar. Ela tinha ouvido falar que o Deus de Israel era um Deus poderoso, e ela queria ser salva por aquele Deus. Ela acolheu os espias, não é? E aquilo foi imputado como uma ação de fé. Deus disse para ela: eu sei que você crê porque você agiu em fé.
Então a ação é consequência da fé. Suas ações têm que crescer em excelência. Tudo que você faz tem que trazer, não é, a identidade do seu Criador. Faça tudo com excelência. Davi, o grande rei segundo o coração de Deus, lá em Salmo 78, 72 diz assim: e ele, Davi, os apacentou o povo de Israel, consoante a integridade do seu coração, e os dirigiu com mãos precavidas. Aqui ele está dizendo assim, o grande rei segundo o coração de Deus, ele apacentou, ele cuidou do povo com integridade. Olha que coisa rara. Para quem vê esses políticos que tem hoje, é raro um político que pensa no povo. Muito raro. A gente pode listar, nem sei se dá para listar. Não é? Quando você dá um voto de confiança e pensa, esse vai pensar no povo. Vai apacentar com integridade de coração. Você vê que os interesses próprios vão tomando o espaço e as pessoas às vezes esquecem do povo e buscam os seus próprios interesses. Mas Davi fez com excelência e dirigiu com mãos precavidas, com mãos excelentes. Tudo que ele fazia era excelente. Meu querido, faça tudo com excelência. Não se contente com pouco, com coisa mais ou menos, com coisa mal feita. Como é difícil a gente encontrar em qualquer tipo de atividade, uma pessoa que faça com excelência. Faz com excelência. Tem um olhar, sabe? Um olhar mais detalhado. Tudo que você faz com prazer. Como se você estivesse fazendo a Deus, não para o seu chefe. Né? Tem gente que vai, mata as horas de trabalho, chega tarde, sai tarde, fica ali mal-humorado e nunca prospera e diz assim, eu faço desse jeito porque isso aqui é ruim. Esse trabalho é ruim, eu merecia coisa melhor, deseja estar em outra posição, mas nunca vai chegar a outra posição se não mudar a atitude. Quem é fiel no pouco é colocado sobre o muito. Ontem eu estava com meu netinho Enzo, e ele gosta de bateria. Então ele está acompanhando no YouTube um rapaz de 12 anos baterista, um menininho. E ele fica lá vendo os vídeos dele, tem paixão. E ele tem uma bateria em casa. Então ontem eu falei, Enzo, você viu como ele cuida ele recebeu um prato que ele ganhou, um prato da bateria? O menino pôs luva para pegar o prato, para não sujar o prato, para não embaçar, para não ficar as marcas das mãos. Eu falei, Enzo, você viu como está a tua bateria? Você sabia que aquele negócio que está tudo sujo, dá para a gente limpar? Ele falou, dá, vovó? Eu falei, dá, vamos lá limpar. Aí a gente foi limpando, né? Aí eu falei, então, você está vendo, Enzo? Ele usa até luva para pegar no prato dele. E você está aqui limpando a sua bateria. É isso que você tem que fazer. Ele falou, vovó, mas ele é profissional. Eu falei assim, mas se você não cuidar da sua bateria hoje, você nunca vai ser profissional. Porque hoje você tem que cuidar do que você tem. Aí eu aproveitei e já passei a lição. Filho, se você não aprender a cuidar da sua bateria agora, essa que você tem, você nunca vai ter aquela que você quer. Porque Deus vai olhar para você e falar assim, ele não merece. Porque é isso que a Bíblia diz, ser fiel no pouco e você será levantado no muito. Tem gente que fica, Deus me dá pouco, olha o outro ganha, o outro... Mas o que tem na mão não age com fidelidade, não age com excelência. Deus olha para você e fala, não é fiel no pouco, não vou levantar sobre o muito. Isso é uma consequência. Por isso que quando eu falo para você, vamos avançar em ação, vamos avançar, vamos progredir. Deus tem progresso. Defina o seu destino, um destino de progresso. Você vai fazer as coisas com excelência, como Davi fez com excelência. E todos os reis depois de Davi, que eram excelentes, que eram fiéis a Deus, a palavra de Deus diz, e fez como Davi. Davi passou a ser o paradigma, que você seja o paradigma onde você está plantado, que você seja um modelo, que você seja o melhor. Quer progredir? Faça bem o que está fazendo agora, o que está sendo colocado na sua mão. Eu procuro fazer isso. Quando eu fui estabelecida aqui como líder, né, da igreja, cuido das coisas.
Eu sou dos detalhes. Eu entro ali. Outro dia eu entrei e falei, esse tapete aqui que tinha que tá úmido, não está úmido, está faltando produto aqui. Sabe aquele que tem produto desinfetante? Está faltando produto desinfetante. Eu vou passando, eu vejo se essa folha aqui está bem limpa. Eu olho, gente, tem que limpar toda semana. Essa flor verde tem que estar brilhando, ela não pode ficar empoeirada. Assim a gente tem que fazer, não é só as coisas grandes, as pequenas, faça com excelência. Como é bom fazer com excelência. Eu estou vendo aqui a minha esteticista, Solange. A gente vai lá, gente, ela não tem pressa para terminar o serviço que ela está fazendo em você. E fica contando os testemunhos, ou a gente ouve os hinos, sabe? Você dá vontade de ir lá toda semana. E olha que pele linda que ela deixa. Então, é tudo que a gente tem que fazer com excelência. Vai ver se falta gente para tratar com ela. De jeito nenhum, vai uma vez, fica fiel para sempre. Né? Que nem cabeleireiro, você dá a volta no mundo para ir naquele que você gosta. Então, assim é que temos que ser nós. Hoje eu estou falando muitos exemplos. Mas nós temos que crescer nas nossas ações. O andar do cristão reflete as suas convicções. Creia e ande como quem crê. Salmo 119, 35 diz assim, guia-me pela vereda dos teus mandamentos, pois nela me comprazo. A vereda dos mandamentos de Deus. Você tem que conhecer os mandamentos de Deus e ter neles prazer. E caminhar naquela vereda. Conhecer a palavra, observar, para ver se você não vai ter uma vida tão maravilhosa, próspera, abençoada. Mesmo quando as dificuldades vierem, você vai ser capaz de suplantá-las no poder e na ação de Jesus Cristo na sua vida. O andar do cristão tem que ser ligeiro e firme. Cristão não pode ser cristão tartaruga, não. Vira para a pessoa que está do teu lado e fala assim, nada de ser cristão tartaruga. Você é destinado para avançar, mas avançar ligeiro. Avançar firme. Avançar altaneiro, nos lugares altos. Só que acontece o seguinte, na vida espiritual, o crente que é filho do Deus Altíssimo, que tem o Espírito Santo nele, que os anjos estão à nossa disposição, como diz a palavra, muitas vezes anda assim, ó, devagar, com a cabeça baixa, se sentindo o pior dos piores. E aqui, meu querido, quando você vai avançar, você tem que avançar sabendo que você é filho do rei. Amém? O Senhor dos Senhores te elegeu, te salvou. No ministério a gente vai em todo tipo de atividade, com pessoas de diversas classes socioeconômicas. Então a gente pode ir num lugar bem simples, como ir num lugar, numa reunião de gente muito rica. E eu costumava, como as diferenças são tão grandes, você tem que saber se comportar bem nos dois ambientes. Então, quando eu estava no meio de gente muito sofisticada, assim, com roupas, porque tinha condições, eu costumava pensar assim, Senhor, eles têm mais do que eu, podem estar mais bem vestidos do que eu, mas eu sou filha do rei. Então, eu procurava me sentir bem e bem enquadrada naquele ambiente. E quando eu estava num lugar mais simples, que às vezes eu achava que eu estava melhor vestida, ou que eu tinha mais escolaridade que aquelas pessoas, eu fazia o exercício. Gente, eu estou falando para vocês que isso é verdade. Eu estava nos lugares me analisando. Eu pensava essas coisas. Eu pensava assim, eu não sou melhor que ninguém aqui, só porque eu estou com uma roupa mais, que eu pude pagar mais. Porque eu tenho mais escolaridade. Porque a gente tem que aprender no nosso caminhar ser assim. Não é discernir o que somos. Mas quando você discerne que você é filho do rei, você não vai ter aquela soberba humana. Mas você vai ter aquela altivez
que vem do Senhor dos Senhores, que te constituiu seu filho, seu embaixador na terra. Então o seu caminhar tem que ser ligeiro, firme e altaneiro. Como diz a palavra lá em Salmo 18, 32, 33. O Deus que me revestiu de força e me aperfeiçoou o caminho. Ele me deu os pés, Ele me deu a meus pés a ligeireza das corças e me firmou nas minhas alturas. Quem falou isso? Davi. Então você tem que entender que Deus te dá ligeireza, firmeza e te coloca nos lugares altos. Espiritualmente você está sentado em Cristo Jesus à destra do Pai, e debaixo de você estão os principados e potestades. Você tem posição de príncipe, você está em Cristo, você tem poder e autoridade delegada por Deus através de Jesus. Então caminhe com ligeireza, com firmeza, sendo altaneiro, entendendo que você foi destinado para braços altos, para subir, né? Quando Deus diz para o povo de Israel que não os constituiu cauda, mas cabeça, Ele faz isso conosco também. Você não é constituído cauda de ninguém, você é constituído cabeça. Deus quer que você ande como é que se diz? Com a cabeça para cima, né? Sabendo que o seu destino é os céus, seu destino é estar na presença do Pai. E para finalizar, eu quero dizer para você que o nosso agir tem que espelhar a identidade de Cristo em nós. Jesus deixou claro que nós temos que imitar as obras dele, né? Muitas vezes a gente imita as obras dos nossos pais, mas vamos imitar as obras dos pais que fazem coisas boas. Jesus um dia estava conversando com os fariseus e ele estava repreendendo os fariseus pela forma hipócrita que eles agiam. Eles ensinavam, mas eles não cumpriam a lei. Então Jesus diz assim: vós fazeis as obras de vosso pai, que eram más. Disseram-lhe eles: nós não somos bastardos, temos um pai que é Deus. Replicou-lhes Jesus: se Deus fosse de fato vosso pai, certamente me haveis de amar, porque eu vim de Deus e aqui estou, pois não vim de mim mesmo, mas Ele me enviou. Em outras palavras, eles estavam dizendo assim: nós somos filhos de Abraão. Só que eles não faziam as obras de Abraão. O que Jesus espera de nós é que façamos as obras do nosso Pai. E assim como Ele veio do Pai e testemunhou a respeito do Pai, nós temos que imitar a Jesus Cristo para que nós possamos ter a identidade do nosso Pai. Em 1 Pedro 2,21 diz assim: porquanto para isto me fostes chamados, pois que também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplo para seguirdes os seus passos. Então, meu querido, caminhar, avançar, significa avançar nos passos de Jesus. Agir como Jesus agiria. Não sei quantos de vocês já leram aquele clássico, aquele livro, Em Meus Passos, o que faria Jesus? Então você tem que pensar, como que Jesus caminharia? Assim que você deve caminhar e avançar. E Jesus avançou para cumprir o propósito que Deus tinha destinado para ele. E quando ele estava na cruz, ele declarou, ele gritou: Pai, está consumado. Eu terminei a obra, né, para a qual eu vim aqui fazer. E ele cumpriu plenamente e foi morto na cruz. Mas ele ressuscitou e ele está à destra do Pai. E Ele tem um destino grande para nós, que nós possamos, assim como Jesus, declarar: Pai, está consumado. O destino, o propósito, a nossa trajetória, o nosso caminho foi avançar. Avançar na fé, avançar nas ações, avançar na fé até o pleno conhecimento de Cristo Jesus, avançar nas ações até que possamos espelhar cada vez mais a identidade do nosso Pai. Amém? Você está disposto a isso?
Glória a Deus, feche os seus olhos. Senhor Deus, que tremenda a tua palavra, Senhor. Muito obrigada, porque o Senhor é aquele que define os nossos passos, é aquele que tem declarado, Senhor Deus, o caminho que devemos seguir. Pai, em nome de Jesus eu te peço que possamos, Senhor Deus, ser fiéis, que decidamos, Senhor Deus, trilhar nesse caminho de vitória nas nossas vidas. Pai, em nome de Jesus eu declaro agora a salvação em Cristo Jesus a todos que estão aqui. Senhor Deus, que possamos caminhar, que a nossa vereda seja como a luz da aurora, que vai caminhando mais e mais até ser dia perfeito. Senhor, em nome de Jesus é que eu te peço. Eu gostaria agora que você orasse comigo. Vamos orar agora fazendo entrega ao Senhor. Repita comigo, diga assim: Senhor Deus, em nome de Jesus, eu entrego a minha vida, todo o meu ser ao Senhor. Perdoa os meus pecados. Limpa, Senhor Deus, a minha vida de todo o mal. Quebra as cadeias que me seguram. Senhor Deus, eu quero definir o meu destino hoje. E o meu destino é Jesus Cristo, em nome de Jesus. Senhor Deus, com a ligeireza, com a firmeza, de modo altaneiro. Senhor Deus, é o que eu te peço em Cristo Jesus. Senhor Deus, em nome de Jesus, quebra as cadeias agora. Eu gostaria que você ficasse em pé. Senhor Deus, quebra as cadeias agora que tem prendido os teus filhos. Senhor Deus, as barreiras, Senhor Deus, as cadeias de medo. Senhor Deus, quebra agora tudo que tem segurado os teus filhos, para que eles não avancem, para que eles não cresçam. Senhor Deus, eu te peço agora a ação poderosa do teu Espírito. Espírito Santo, visite agora e inunde os teus filhos, Pai, em Cristo Jesus. Meu querido, se você tem algo que te prende, o Espírito Santo deve ter ministrado para você aonde Ele quer que você chegue. Deus tem grandes coisas para a sua vida, Deus tem vitória. Se você tem vivido fracassos, se você tem uma vida lenta, passos lentos, amarrados, se você tem estado paralisado, se tem algo que te impede agora, ore agora comigo, diga: Senhor Deus, quebre tudo aquilo que tem me amarrado. Você pode dizer agora, se você discerniu alguma coisa, diga agora. Senhor Deus, em nome de Jesus, quebre agora essas cadeias que têm amarrado o teu povo. Senhor Deus, que nós encontremos, Senhor Deus, homens e mulheres espirituais, numa estatura plena, avançando, Senhor Deus, conquistando em Cristo Jesus. Deus está me dizendo agora que quer que você pense, que você veja aonde você quer chegar. Deus tem colocado no seu coração um sonho. Deus tem colocado um alvo, um objetivo de conquista, de avanço na sua vida. Feche os seus olhos agora e imagine a posição. Se imagine naquele lugar. Se imagine avançando. Defina o seu destino agora. Ore a Deus, quebre as amarras que te impedem, porque Deus tem algo grande para você. Você foi levantado por Deus nesta geração, neste tempo, neste lugar. A excelência de Deus para você em Cristo Jesus. Meu querido, levante as suas mãos, ore agora.
Faça uma batalha espiritual. Se imagine avançando, se imagine conquistando, ganhando as suas batalhas. Senhor Deus, nós não somos daqueles que retrocedem para a perdição, mas nós avançamos para o alvo. Senhor Deus, nós avançamos, nós progredimos, nós evoluímos. Senhor Deus, em Cristo Jesus, nós somos altaneiros, porque fomos constituídos príncipes, princesas do Deus Altíssimo, do Senhor dos Senhores. Senhor Deus, quebra agora toda visão pequena, toda falta de sonho, que os teus filhos aprendam a sentir grande, a pedir grande. Senhor Deus, porque nós temos um Deus que nos ama, um Deus que nos favorece, o Senhor dos Senhores, o Rei dos Reis, o Senhor que comanda todas as coisas e que quer dar vitória para a sua vida. Meus queridos, eis que eu tenho destinado para vocês grandes coisas. Abra os seus olhos espirituais agora. Contemple ao Senhor. Senhor Deus, coloque agora o seu colírio. Senhor Deus, dá visão ao teu povo. Senhor Deus, e o Senhor te diz agora: levanta, olha para o teu Deus, caminhe, dá os seus passos aí, mesmo sem sair do lugar, mas caminhe. Senhor Deus, tira agora todo o peso desses ombros. Senhor Deus, tira toda a tristeza, toda a depressão, todo o fardo, Senhor Deus, que tem atrapalhado a caminhada dos teus filhos. Assuma agora o fardo de Jesus, que é suave, que é leve, que vai te ajudar a ter uma caminhada ligeira. Nós vamos finalizar agora, mas eu quero que você termine com um clamor comigo. Comece a declarar agora. Sei que você está com máscara, não vai dar para ser muito alto, mas comece a declarar, comece a pedir tudo que Deus ministrou no seu coração nesta manhã. Ore agora, meu querido. Ora halabashalalabasurika tsibalassuribas. Ora halabasurika tsibalasuribalalabashurika tsibalashalabassurika tsibalasarabas. Halabasharaka tsobalassurika tsamalasuriba halalabalabassurika tsibalashalabassurika dililabasora kotaralabas. Ora halabashurika tsibahalalabasurika tsibalasarabas. Ora halabashora halabasurika. Agora vamos aplaudir ao Senhor. Glória a Deus, que a graça do Senhor venha sobre o teu povo, o amor incondicional de Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo em Cristo Jesus. Amém. Glória a Deus.